Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem, né? Como é que vocês estão passando? Todo mundo bem aí? Todo mundo se cuidando para não fazer parte, né, das vítimas do coronavírus. Por aqui em casa está tudo bem. Vamos continuar hoje nosso curso sobre Kant e as ciências, tá certo? No nosso curso aqui a gente começou a leitura da parte do livro de Kant, da Crítica da Razão Pura, chamada Doutrina Transcendental dos Elementos, e a primeira parte dessa doutrina transcendental dos elementos é a estética transcendental. Gostaria de recapitular algumas coisas da aula passada, né, antes de começar a leitura da sessão de hoje, que a gente vai ler sobre o tempo. E na aula passada a gente leu sobre o espaço, no programa kantiano, né? Se vocês já estão acostumados com o projeto kantiano, vocês estão reparando que o que é que está acontecendo. Kant está falando o seguinte, que algumas ciências utilizam juízos sintéticos a priori, ou seja, juízos que estendem os limites do conceito do sujeito, né, do conceito do sujeito do juízo, através de um predicado que não estava contido naquele conceito. Então é um juízo informativo, é um juízo que traz informações novas, tá certo? Mas isso significa ser sintético, mas é um juízo que também é a priori. Então, de onde é que vem essas informações novas que estão sendo associadas ao conceito do sujeito, se o juízo é a priori? Eis a questão, né? Kant diz que só é possível esse tipo de juízo se a gente mudar completamente a nossa maneira de pensar sobre o conhecimento, né? Se a gente mudar a nossa maneira de pensar sobre o sujeito e o objeto, né? O sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. Kant propõe essa mudança que ele chama de uma revolução copernicana, né? Do mesmo jeito que Copérnico propôs mudar a posição do Sol e da Terra, né, em relação ao movimento, né? Que corpo move ao redor de qual, né? É o Sol que move ao redor da Terra, a Terra que move ao redor do Sol. Kant propõe uma coisa semelhante, é uma metáfora, né? Ele mesmo dá essa metáfora. Ele propõe a mudança da perspectiva do conhecimento, de qual é a parte ativa do conhecimento, né? De onde é que vêm as informações, se as informações vêm todas do objeto para o sujeito, ou se o sujeito contribui com a formação do próprio objeto, né? Então, ao propor essa revolução copernicana, Kant faz isso para tornar possível a explicação de como seriam possíveis os juízos sintéticos a priori, tá certo? Então, para isso, Kant vai propor o modelo de um sujeito teórico, tá certo? É um exame de um sujeito teórico, não é de um sujeito empírico que existe na prática. E esse sujeito se chamaria de sujeito transcendental, certo? O que é que significa a palavra transcendental na filosofia de Kant? Isso a gente conversou na aula passada, né? O transcendental significa aquilo que explica como os juízos sintéticos a priori são possíveis, né? Para Kant, o transcendental é o que examina as condições de possibilidade de alguma coisa. No caso da Crítica da Razão Pura, o transcendental da Crítica da Razão Pura é o que examina as condições de possibilidade do conhecimento pela razão pura, né? Que seriam um conhecimentos como, por exemplo, a matemática e a física pura, que utilizariam juízos sintéticos a priori, tá certo? Então, o sujeito transcendental é um modelo de sujeito que permite explicar como os juízos sintéticos a priori são possíveis. E o que é que tem diferente nesse modelo de sujeito? O que tem diferente é que esse sujeito ele tem algumas condições intrínsecas, algumas características que estão lá presentes, inerentes ao aparelho cognitivo, a nossa ferramenta que a gente utiliza para conhecer, tá certo? Então, alguns desses elementos são, por exemplo, elementos que alteram a nossa percepção das coisas. Kant acredita que o espaço e o tempo são elementos que estão presentes no sujeito, mas que mudam a maneira como o sujeito percebe o mundo. Para Kant, né, o sujeito passa a perceber o mundo espacialmente e temporalmente devido a ter essa parte da sua sensibilidade determinada a priori, né? As intuições puras do espaço e a intuição pura do tempo, essas duas intuições puras, elas estão presentes nas intuições empíricas porque, na verdade, elas são parte da sensibilidade do sujeito. Então, quando o sujeito percebe o mundo, ele percebe o mundo através dessa sensibilidade. Uma metáfora, para você entender o que Kant está falando do espaço e do tempo, é o seguinte. Imagine o que aconteceria, é um exercício de imaginação, tá certo? Imagine o que aconteceria se você usasse um óculos com as lentes rosas, tá certo? Um óculos aqui com as lentes rosa, da cor rosa. O que é que aconteceria? Você começaria a ver as coisas ao seu redor da cor rosa, tá certo? Só que essa cor rosa
que você estaria vendo nas coisas? Seria uma propriedade das coisas mesmas ou uma propriedade da maneira como você está vendo elas, né? De onde é que vem essa propriedade das coisas serem rosas se você estiver observando as coisas com um óculos de lente rosa? Você vai estar vendo o mundo rosa, né? Vendo a vida rosa, como é uma expressão em francês, né? Viver a vida rosa. Porque o óculos tem a lente rosa, não porque as coisas elas mesmas são rosas. Então Kant propõe a gente pensar no espaço-tempo dessa maneira. E qual é o argumento de Kant para o espaço? A gente viu isso na aula passada, tá certo? Kant na aula passada argumentou que o espaço não é um conceito formado a posteriori. Por exemplo, se você perguntar assim, de onde é que vem o conceito de casa? Eu só vou saber o que é uma casa se eu ver uma casa, eu vou formular o conceito de casa na minha cabeça, tá certo? Então Kant diz que não é um conceito, é algo mais básico, é uma intuição. Uma intuição é uma representação não conceitual, ok? E tentei explicar isso na aula passada também, tá certo? E ele, além de não ser um conceito, ele é uma intuição, mas tem que ser uma intuição a priori. Por que tem que ser uma intuição a priori? Porque ele não é formado a partir da observação das coisas, ao contrário. O espaço já está lá presente antes de você colocar as coisas, né? Imagine um espaço vazio, você coloca as coisas naquele espaço vazio, todas as coisas que você vai colocar lá são espaciais, mas o espaço já estava lá antes das coisas, né? Você não abstrai, né? Você não deduz a existência do espaço a partir da observação das coisas, ao contrário. O espaço permite a gente observar as coisas de uma maneira espacial. Como assim de uma maneira espacial? Observar as coisas como estando ocupando posições diferentes no espaço, como possuindo extensão, possuindo uma figura, tá certo? E para Kant isso não vem nem do conceito das coisas e não vem nem da percepção da coisa mesmo. Ela é uma percepção que precede, né, a percepção das coisas. Por isso seria uma intuição pura. E na aula passada eu li bastante, né? Fiz bastante leitura, a aula foi bem extensa, mais de 40 minutos aí, acho que 50 talvez. E mesmo assim eu não tive tempo de comentar algumas consequências dessa noção de Kant de espaço puro, tempo puro e tal, como intuições puras, né? Espaço como intuição pura. Não tive tempo de comentar isso em relação à filosofia da ciência. A filosofia da ciência de Kant comparada com a filosofia da ciência de outros autores, que é um dos nossos objetivos, tá certo? É um dos nossos objetivos no nosso curso, é falar onde fica a filosofia da ciência de Kant comparado com a filosofia da ciência de outros autores. E essa é uma parte da filosofia de Kant que é amplamente criticada, né? Desde o século XIX, aliás, acho que desde o século XVIII, já desde o início do século XVIII, desde o final do século XVIII e início do século XIX, é isso que eu estou querendo dizer, final do século XVIII e início do século XIX, tá certo? Outros autores já criticavam as coisas que Kant fala sobre o espaço e o tempo. Por exemplo, sobre o espaço, Kant fala que é uma propriedade do espaço ele ser tridimensional, como ele se comportar como uma geometria euclidiana, a geometria do Euclides, né, geômetra grego. As propriedades dessa geometria seriam derivadas das propriedades do espaço, de como a gente percebe as coisas. Tem um autor muito importante, por exemplo, na área da geometria, que é esse cidadão aqui, tá certo? Carl Friedrich Gauss. Deixa eu ver se a foto dele sai legal aqui. Ó, esse aí, tá certo? Que início do século XIX, quando defendeu o doutorado, ele já defendia já calculava, né, mostrava que era possível um modelo matemático de uma geometria não euclidiana, uma geometria em que as retas paralelas não são paralelas, né? A geometria euclidiana define retas paralelas como não se encontram em lugar nenhum. Você tem duas retas aqui que nunca vão se encontrar. A geometria de Gauss, ela já é uma geometria consistente, que ele fazia cálculos, tá certo? Prova que dá para calcular várias propriedades dessa geometria não euclidiana, e nessa geometria não euclidiana as retas paralelas se encontram, ou se encontram no final ou se afastam, tá certo? Então, Gauss já, na sua defesa de doutorado, ele já dava uma alfinetada em Kant, né? Dizia que Kant, a geometria do sistema filosófico kantiano só era possível a geometria euclidiana. Kant fala do espaço como sendo um espaço euclidiano, mas é possível que exista um outro espaço não euclidiano, tá certo? A gente também sabe que tem também a questão de Einstein. O espaço para Einstein também não é exatamente como o espaço para Kant, né? Como Kant falava. E como é que fica a situação aí de Kant? São críticas muito comuns, tá certo? Muitos autores fazem críticas nessa direção, dizer que o espaço que Kant escreveu na Crítica da Razão Pura não se adequa ao espaço da ciência hoje em dia. Mas eu vou fazer duas observações
O objetivo não é dizer que Kant está perfeito, tá certo? Mas é oferecer uma possível saída para quem se interessar, né, se aprofundar mais sobre a filosofia da matemática e a filosofia da ciência de Kant. Uma possível saída é o seguinte, é que Kant não está descrevendo a proposição, as propriedades do espaço como uma coisa, ele está descrevendo a propriedade do espaço como a gente percebe as coisas, tá certo? O espaço como sendo uma propriedade intrínseca do nosso ato perceptivo. Então, mesmo que uma geometria não euclidiana seja possível, na nossa percepção a gente percebe as retas paralelas como sendo retas que não se encontram, tá certo? E Einstein, claro que Kant não conhecia a teoria de Einstein, tá certo? O próprio doutorado de Gauss foi posterior à crítica da razão pura, né? Não lembro nem se Kant estava vivo quando o Gauss defendeu o doutorado, apesar de que eles viveram em períodos parecidos da história, tá certo? E, inclusive, Gauss e Kant viveram em áreas geograficamente próximas, né? Áreas ali no norte da Alemanha, né? Kant na Prússia, Gauss mais na região que a gente conhece hoje como Alemanha, né? Mais próximos, né? Quase vizinhos e próximos temporalmente também, viveram mais ou menos na mesma época. Só que eu acho que quando Gauss era mais jovem do que Kant, né? Bem mais jovem, uns 50 anos mais jovem que Kant, eu vou chutar aqui, tá certo? Quando Gauss defendeu o doutorado dele, eu acho que Kant já tinha falecido e ele já tinha publicado a crítica faz um tempo já, apesar da proximidade temporal, né? E Einstein, é claro que Kant não conhecia a teoria da relatividade geral de Einstein. E Einstein fala do espaço como sendo um objeto físico, empírico, tá certo? Que se altera a partir da presença dos campos gravitacionais. O espaço faz curvas quando está presente num campo gravitacional. Você bota um objeto de massa muito densa, cria um campo gravitacional e o espaço se curva por causa da gravidade, né? Como se o espaço fosse um pano. Você pega a cama, você estica um lençol em cima da cama, você joga uma bola de boliche bem pesada, aí você cria uma curva naquele pano que está em cima da cama, né? Uma depressão, e o espaço de Einstein se comportaria dessa maneira. O tempo também de Einstein também é flexível, né? O tempo é flexível, o espaço é flexível. E como é que fica Kant nessa história? Kant diria o seguinte, é que se ele pudesse conversar com Einstein, né? Que mesmo que o espaço físico sofra essas depressões e tal, a gente continua percebendo o espaço da mesma maneira. O espaço, nossa percepção não se altera. Tá certo? E é isso que Kant está falando, de um modelo de um sujeito que permite explicar como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Os juízos da geometria euclidiana, por exemplo, são sintéticos a priori. E eles são possíveis se a gente tiver esse espaço na nossa capacidade de perceber as coisas, né? Uma parte da nossa sensibilidade ser a priori, e dessa parte da sensibilidade vir o espaço, e desse espaço a gente pode calcular a geometria euclidiana. Só que Kant diz também que os juízos são sintéticos a priori, né? Ser sintético significa que não é uma decomposição de conceitos. Então, do mesmo jeito que a geometria euclidiana é possível a partir do espaço de Kant, também seria possível uma geometria não euclidiana por ser uma geometria de juízos sintéticos. Ser sintético significa que são conceitos que podem ser acrescentados a outros conceitos sem necessariamente um estar contido dentro do outro. Então, esse é um debate, tá certo, sobre se Kant está certo em relação a esse aspecto da filosofia da ciência ou não. É uma crítica muito comum ao sistema kantiano, esse de que ele errou, a geometria de Kant está errada e tal. Mas o que eu queria dizer é que existem respostas possíveis que Kant poderia dar, né? Se você se interessar por essas respostas, você pode pesquisar mais depois, pode falar comigo para eu indicar a bibliografia, tá certo? Mas pelo fato de eu ter defendido meu mestrado em Kant, tem gente que vai dizer, esse aí vai defender Kant em tudo. Não é essa a ideia desse curso. Esse curso não foi concebido para formar fãs de Kant, né, nem seguidores de Kant, nada disso, mas é para mais para informar, né, de uma das filosofias da ciência tão interessante a história da filosofia como a de Kant, uma das filosofias da ciência mais fecundas, né, que mais gerou teorias interessantes e tal, é a de Kant. E a gente sabe que tem algumas incongruências, né, algumas incompatibilidades entre a maneira como Kant pensava a ciência e a ciência como ela é feita hoje em dia. Mas mesmo assim é uma parte importante da história, né? Se você se interessa por história da ciência, você vai se interessar pela filosofia da ciência de Kant, lá do século XVIII. Ok? Então, já falei de Einstein, já falei de Gauss. Acho que eram essas observações preliminares, né, que eu queria falar antes de começar a ler a seção do tempo, para ler as críticas, né, para falar das críticas que Kant recebeu em relação à sua concepção de geometria e de espaço,
né, com a geometria vindo da noção do espaço, né? Mas acho que agora a gente pode partir para a leitura do tempo, da seção do tempo, né? A leitura da seção do tempo. Então Kant vai argumentar do mesmo jeito que o espaço, né, de maneira semelhante ao espaço, o tempo também é uma intuição pura a priori, que altera a maneira como a gente percebe as coisas. Só que tem um detalhe na seção do tempo que vocês vão ver, que é o seguinte: o espaço, Kant dizia que era a forma do sentido externo, ou seja, ele alterava a maneira como a gente recebe os dados do mundo externo. O que é que o tempo altera? O tempo é a forma do sentido interno, ou seja, o tempo vai alterar a maneira como a gente percebe nossos próprios pensamentos. A gente percebe nossos pensamentos numa sequência temporal por causa do tempo, né? Do tempo como uma intuição pura, uma parte pura da nossa sensibilidade interna. Que isso já é anti-intuitivo, né? Muita gente não pensa na percepção de si, na sua percepção do si próprio, como sendo algo que você percebe através da sensibilidade. Não é uma novidade de Kant isso, né? David Hume, filósofo escocês que precedeu Kant, que influenciou Kant, já falava de uma percepção de si, né? A expressão que se utiliza é a percepção, percepção com A na frente, né? A percepção de si, percepção interna. E Kant vai nessa linha também, dizer que a gente tem uma percepção externa e uma percepção interna. A percepção externa é espacial, porque a espacialidade seria uma característica da nossa sensibilidade externa, e a percepção interna seria temporal, porque a sensibilidade interna, né, a forma da sensibilidade interna seria o tempo. Agora, note que se você tem uma sensibilidade externa e uma sensibilidade interna, a sensibilidade, o sentido interno, a capacidade de ter essas sensações internas, ela tem uma prioridade em relação à externa. Porque tudo que você percebe como estando fora de você, como é você que percebe, o externo se torna interno, na medida em que o que você está vendo fora de você se torna representação dentro da sua mente. Então, o tempo, para Kant, ele tem essa prioridade no sentido de que quando a nossa percepção se é introjetada, né, entra para dentro do sujeito, ela passa a ser organizada na linha do tempo também. Do mesmo jeito que a gente percebe nossos próprios pensamentos, a gente vê os objetos à nossa volta, e esses objetos também podem ser organizados numa sequência temporal. Por quê? Porque o sujeito só pensa temporalmente, tá certo? Então, o sentido externo, ele fica sujeito também à forma do sentido interno, que é o tempo. Ok? Está confuso, isso deve estar complicado, né? É uma filosofia densa, profunda mesmo, tá certo? O negócio é complexo, mas se você parar a pensar um pouquinho, você vai ver que não é tão difícil assim. O que está à nossa volta é espacial, o que está dentro da gente é temporal. Só que o único ponto de vista que a gente tem para perceber o mundo é o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista, ele é essencialmente temporal, né? Ele está sujeito à forma do tempo, de acordo com Kant. Então ele vai seguir a regra da sucessão. O espaço, né, permite a regra da simultaneidade, né? O tempo, a regra da sucessão, um depois do outro. Bom, vamos ler. Essa é a grande novidade do tempo em relação ao espaço, essa complicaçãozinha a mais, né, do tempo ser a forma do sentido interno, por isso ele tem uma prioridade em relação ao sentido externo. Mas vocês vão ver que, tirando isso, a argumentação é bem semelhante à argumentação do espaço, com uma diferença que eu vou apontar mais para frente, mas de resto bem semelhante. Eu acho que se vocês entenderam a aula número 5, essa aula número 6 não deve ser tão difícil assim, tá certo? Vamos lá. Segunda seção do tempo, parágrafo 4, né? Exposição metafísica do conceito de tempo. Ele vai argumentar que o tempo não é um conceito, tá certo? Número 1. Olha só como é que ele... Eu acabei de dizer isso, né? Olha só. Acabei de dizer isso aqui, ó. Número 1. O tempo não é um conceito empírico que derive de uma experiência qualquer, porque nem a simultaneidade, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, nem a sucessão, uma coisa acontecia após a outra, surgiriam na percepção se a representação do tempo não fosse seu fundamento a priori. Só pressupondo-a, ou seja, pressupondo a representação do tempo, podemos representar-nos que uma coisa exista num só e mesmo tempo ou em tempos diferentes, ou seja, simultaneidade ou sucessividade. Tá certo? Então, Kant está dizendo que o tempo não vem da observação dos objetos externos, né? Não vem da nossa experiência de mundo, ao contrário, nossa experiência do mundo já depende de uma representação de tempo, de uma capacidade de temporalidade.
O tempo, número 2, o tempo é uma representação necessária que constitui o fundamento de todas as intuições. Olha só, Kant dizia que o espaço é o fundamento de todas as intuições externas, né? Ele vai dizer que Kant do tempo é de todas as intuições, por causa daquilo que eu falei, da prioridade do tempo em relação ao espaço, né? Do sentido interno em relação ao sentido externo. Não se pode suprimir o próprio tempo em relação aos fenômenos em geral, embora se possa perfeitamente abstrair os fenômenos do tempo. É o mesmo argumento que ele fez para o espaço. Você não pode pensar um objeto sem espaço, mas pode pensar um espaço sem um objeto. O tempo também. Você não pode pensar um fenômeno com um acontecimento da natureza sem o tempo, mas você pode pensar um tempo em que não acontece nada, tá certo? O tempo é, pois, dado a priori, né? Somente nele é possível toda a realidade dos fenômenos. De todos estes se pode prescindir, mas todos os fenômenos, ele está dizendo, se pode prescindir. Mas o tempo, enquanto condição geral da sua possibilidade, não pode ser suprimido. Beleza? Bem semelhante ao argumento do espaço, né? Do espaço vazio, o objeto que está. O objeto tem que ter espaço, mas o espaço não tem que ter objeto. Bem semelhante. 3. Sobre esta necessidade a priori, assenta também a possibilidade de princípios apodíticos das relações do tempo ou de axiomas do tempo em geral. Então, Kant no espaço falava que do espaço vinha a possibilidade da geometria, né? Aqui ele está dizendo que não, que no caso do tempo são esses princípios apodíticos das relações do tempo ou de axiomas do tempo em geral, né? Vamos ver o que é que ele quer dizer com isso. O tempo tem apenas uma dimensão. Tempos diferentes não são simultâneos, mas sucessivos, tal como espaços diferentes não são sucessivos, mas simultâneos. Estes princípios não podem ser extraídos da experiência, porque esta não lhes concederia nem rigorosa universalidade, nem certeza apodítica. Poderíamos apenas dizer, assim nos ensina a percepção comum, e não assim tem que ser. Então tá certo. Okay. Kant não está falando ainda daquela parte do espaço que ele está falando da geometria, não. Ele está falando assim, que tempos têm que ser simultâneos. Se você marca uma hora, a hora acaba, você marca outra hora, a sucessividade, né? Simultâneo não, sucessividade de tempos. Tempos diferentes não são simultâneos, são sucessivos. E isso é necessário, né? Não tem como ser uma regra empírica extraída da experiência, tem que ser necessariamente assim, a universalidade de verdade, né? Todos os tempos são sucessivos, não existem tempos simultâneos, isso é uma verdadeira universalidade a priori, né? Esses princípios valem, por conseguinte, como regras, as únicas que, em geral, possibilitam as experiências e, como tal, nos instruem antes de tais experiências, não mediante estas. Tá, okay? Então, o argumento de Kant é que o tempo vem antes da experiência, e não o contrário. O tempo não é um conceito discursivo, ou, como se diz, um conceito universal, mas forma pura da intuição sensível, uma das formas puras da intuição sensível. Tempos diferentes são unicamente partes de um mesmo tempo. Ele fez o mesmo argumento com o espaço, tá certo? Ora, a representação que só pode dar-se através de um único objeto é uma intuição. Por quê? Porque o conceito é formado a partir da observação de vários objetos diferentes. Mas só existe um tempo, então não tem como formar o conceito de tempo, tá certo? Através da experiência de tempo, não é assim que funciona. E se você limita um tempo, você está, na verdade, estabelecendo limites dentro de um tempo só, né? Você não está criando tempos diferentes. E também não se poderia derivar de um conceito universal a proposição segundo a qual tempos diferentes não podem ser simultâneos. Esta proposição é sintética, olha, e não pode ser unicamente proveniente de conceitos. Está, portanto, imediatamente contida na intuição e na representação do tempo. A ideia de Kant é que de um conceito você só consegue tirar juízos analíticos. Né, de um conceito, né, o conceito de ser humano, o conceito de mundo, você consegue só tirar juízos analíticos do conceito. Para expandir um conceito, você precisa de uma intuição. Essa outro tipo de representação que é não linguístico, né, a intuição como sendo um conteúdo não conceitual que existe na mente humana. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês, esse tema dos conteúdos não conceituais, né, é um tema que hoje em dia está sendo bastante estudado em Kant, viu? Se alguém aí dos meus estudantes, né, inscritos no curso tem interesse em fazer um mestrado em filosofia, na filosofia de Kant, um tema muito debatido hoje em dia mesmo, tipo ano 2020, está sendo muito debatido o tema dos conteúdos não conceituais em Kant, porque há uma tradição da filosofia muito forte no século XX de que conteúdo tem que ser conceitual, né? Existe um autor chamado Sellas, que defende o mito do dado, né, que não existe o dado, que toda a nossa percepção do mundo é alterada pelas nossas experiências externas e pelos conceitos que a gente já tem
Eu queria dizer o seguinte, que todo dado que a gente vê no mundo é alterado pelas nossas experiências anteriores, não pelas nossas experiências externas. Fui influenciado por Kant aqui na minha explicação, né, de Celas. E Celas diz o seguinte, que você tem uma série de conceitos na sua mente e toda a nossa percepção do mundo já é alterada pelos conceitos previamente existentes. Né? O nome dessa teoria de Celas é o mito do dado, a ideia de que não existe um dado puro. Todo dado que a gente considera, que foi percebido por nós, todo dado percebido, na verdade, já é um dado alterado. Há uma ideia um pouco kantiana, né? Essa ideia de que a percepção possui uma parte ativa e não é só passiva, mas essa ideia do mito do dado, ela elimina a possibilidade de intuições, né? Representações não conceituais. E hoje em dia, e Celas fez muito sucesso no século XX, né? Mas hoje em dia tem uma série de autores, por exemplo, um autor chamado Robert Hanna, com H-A-N-N-A, Hanna, que está estudando aí a questão do conteúdos não conceituais, né? Objetos na mente humana que não têm uma natureza conceitual, não são linguísticos, que é algo que Celas não permitiria na teoria dele, tá certo? Então, é um tema bastante debatido, tá certo? Então, ele está dizendo, quando Kant diz assim, por exemplo, que o espaço e o tempo são intuições, isso vai contra uma grande parte da filosofia do século XX, né? Que foi influenciada pela filosofia da mente de Celas, ok? Então, vamos lá. Voltando para o texto, né? Não sei se vocês se interessam por essas notícias, né, de filosofia contemporânea, mas vamos voltar para Kant, então. Voltando para o século XVIII, né? A infinitude do tempo nada mais significa que qualquer grandeza determinada do tempo é somente possível por limitações de um tempo único. Eu já tinha falado disso também, né? E é muito semelhante ao argumento que ele faz do espaço. Só existe um espaço e qualquer multiplicidade de espaço, na verdade, são limitações de um espaço único. Portanto, a representação original do tempo terá de ser dada como ilimitada. Sempre que, porém, as próprias partes e toda a magnitude de um objeto só possam representar-se de maneira determinada por limitação, a sua representação integral não tem que ser dada por conceitos, pois este só contém representações parciais. É preciso que haja uma intuição imediata e acresciva de fundamento. Então, algo que é pensado de maneira ilimitada, de acordo com Kant, né, tem que ser intuitivo, né, intuicional, não pode ser conceitual. Ok? Então, beleza. Então veja, nessa parte aqui da exposição transcendental do conceito de tempo, Kant, na parte do espaço, no parágrafo 3, que é a exposição transcendental do conceito de espaço, tá certo? Ok? Parágrafo 3, Kant argumenta que o espaço, como sendo uma intuição a priori, é a única explicação que permite a gente entender por como é possível a geometria possuir juízos sintéticos a priori, tá certo? Somente se o espaço for uma intuição a priori, a gente consegue entender como é que a geometria possui juízos sintéticos a priori. Na parte do tempo, se fosse uma simetria perfeita, né, a gente sabe que a matemática tem duas partes, né? Mais de duas partes, claro, mas as duas partes que a gente aprende no colégio logo no início, né? No ensino médio, antes do ensino médio até, né? Aritmética e geometria, né? A geometria a matemática das figuras e a matemática dos números. Se houvesse uma simetria perfeita, a gente esperaria que nesse parágrafo 5 Kant fosse falar da aritmética. Na verdade, ele não fala da aritmética. Na verdade, Kant tem uma explicação da aritmética também, de como é possível os juízos sintéticos a priori da aritmética. A da geometria a gente já viu, está lá no parágrafo 3, através da intuição pura do espaço. Só que Kant acha que a explicação da aritmética é mais complicada, é mais complexa. A gente tem que se aprofundar mais aí na doutrina transcendental dos elementos para poder chegar na explicação da aritmética. Eu pretendo dar para vocês, né, qual é a filosofia da ciência da aritmética de Kant, né? Mas o que Kant vai falar que é a ciência de onde vem a ciência que surge do tempo como uma intuição pura, não seria aritmética. Surpreende muita gente isso. Alguns autores, inclusive, cometeram esse equívoco, alguns autores comentaristas de Kant, né, de dizer que não, a geometria vem do espaço para Kant, a aritmética vem do tempo. Na verdade, a aritmética é mais complexa. A ciência que surge da nossa capacidade intuicional, né, de um tempo como intuição a priori, na verdade seria uma parte da física e não aritmética, uma parte da física que estuda mudanças, mudança de posição de um objeto, por exemplo, né, que só é possível no tempo. Vamos ver aqui. Então, assim, dou logo esse aviso, né, esse é um detalhe interessante, muitos autores cometem esse equívoco, né? Então vamos fazer a leitura aqui. Parágrafo 5, né? Exposição transcendental do conceito de tempo. Neste passo,
Para abreviar, posso remeter para o número 3, Kant colaborando com a gente aqui, né, abreviando o texto para a gente não ter que reler tudinho, né, onde indiquei no artigo sobre a exposição metafísica o que é verdadeiramente transcendental. Exposição metafísica, acho que talvez ele quer dizer exposição transcendental aqui, né? Acho que ele quer dizer exposição transcendental, para dizer a verdade. Aqui acrescenta apenas que o conceito de mudança e com ele o conceito de movimento, olha só, não é aritmética, tá certo? Como mudança de lugar, só é possível na representação do tempo e mediante esta. Se esta representação não fosse uma intuição, a intuição interna, a priori, nenhum conceito, fosse ele qual fosse, permitiria tornar inteligível a possibilidade de uma mudança, isto é, a possibilidade de uma ligação de predicados contraditoriamente opostos num só e mesmo objeto. Por exemplo, a existência de uma coisa num lugar e a não existência dessa mesma coisa no mesmo lugar. Ele está claramente falando da física, aquela parte da física chamada de cinemática, que estuda movimentos, né? Movimento uniformemente variável. Qual é o outro movimento que não é uniformemente variável? Movimento constante. Isso aí a gente aprende na escola, ok, oitava série, né? Bem cedo, né? Kant está falando dessa física, a física do movimento das coisas, é que só é possível a partir do tempo como sendo uma intuição pura, tá certo? Vamos lá. Essa parte de predicados contraditoriamente opostos num só é o seguinte, é que se um objeto está na posição A, depois ele não está mais na posição A, isso seria uma contradição. Se o tempo fosse um conceito, né, Kant diria que isso aí seria um juízo impossível, porque seria um juízo contraditório, mas se há uma intuição não tem problema. Se o tempo é algo que a gente percebe intuitivamente, a gente pode perceber um objeto quando estando lá e quando não estando lá mais, em vez de... Porque se fosse um conceito, a gente só poderia analisar as propriedades daquele conceito, né? Os predicados daquele conceito. E aí não teria como estudar a mudança, estudar a física. Essa parte da física, pelo menos, né? Só no tempo, ou seja, sucessivamente, é que ambas as determinações contraditoriamente opostas se podem encontrar numa mesma coisa, né? Eis porque o nosso conceito de tempo explica a possibilidade de tantos conhecimentos sintéticos a priori quanto os da teoria geral do movimento. Teoria que não é pouco fecunda. Então Kant não diz que é aritmética, né? Feito eu tinha avisado a vocês. A explicação da aritmética na crítica da razão pura existe e uma explicação existe. Existe porque a explicação de por que a aritmética possui juízos sintéticos a priori? Existe. Mas ela fica mais para frente do livro, é mais complexo. Certo? Vamos ler aqui agora as consequências traders desses conceitos. A gente está quase chegando no final. Não, na verdade falta um bocado de coisa ainda, mas na parte mais importante que eu queria ler da estética, tá certo? No final da parte que eu tinha pensado como sendo essencial. Vamos lá. 6. Consequências traders desses conceitos. Letra A. O tempo não é algo que exista em si ou que seja inerente às coisas com uma determinação objetiva e que, por conseguinte, subsista quando se abstrai de todas as condições subjetivas da intuição das coisas, né? Então, o Kant está dizendo aqui que a gente só percebe o tempo se a gente perceber as coisas, os fenômenos. Mas ele vai dizer que também não é o caso do tempo estar nas coisas em si, né? A mesma coisa que ele fez com o espaço. Argumentou que o espaço, por ser uma parte da percepção do sujeito, ele precisa das coisas para a gente perceber o espaço. Por quê? Porque quando a gente percebe uma coisa espacial, ela entra na nossa percepção, e a nossa percepção altera a coisa, dando a ela o dado da espacialidade, mas sem a percepção a gente não tem a espacialidade também. Mas ele vai dizer que então a gente encontra o espaço nas coisas externas, mas não quer dizer que é uma propriedade das coisas em si. Do mesmo exemplo que eu dei das lentes, né, lentes do óculos rosa, se você colocar uma lente, um óculos, né, no seu rosto com as lentes rosas, você vai perceber as coisas como sendo rosa. Você vai ver os objetos como sendo rosa, e não o rosa em si. Você vai ver os objetos como sendo rosa. Mas o rosa não está nas coisas em si, está na maneira como você percebe elas, certo? Ok? Se vocês entenderem essa metáfora, vocês vão entender essa parte aí. Então, Kant está dizendo que a gente não percebe o tempo se a gente abstrair todas, né, da intuição das coisas. Com efeito, no primeiro caso, será o que existiria realmente, como mesmo se objeto real. Então você vê o tempo puro, né? No segundo caso, se fosse determinação ou ordem inerente às coisas, não poderia preceder os objetos como sua condição, nem ser conhecido e intuído a priori mediante proposições sintéticas. Sintéticas a priori, tá certo? Não é qualquer sintética não, né? Conhecido e intuído a priori, né? Mediante proposições sintéticas. Então Kant está dizendo que não é nem
não é nenhuma percepção empírica, completamente empírica, mas também não se pode abstrair, né? Não se pode eliminar toda a sensibilidade do mundo externo e querer perceber o tempo do mesmo jeito. Pelo contrário, eles podem muito bem ocorrer se o tempo for apenas a condição subjetiva indispensável para que tenham lugar em nós todas as intuições, pois que assim, esta forma de intuição interna se pode representar anteriormente aos objetos, portanto, a priori. Então, a forma da intuição interna, tá certo? Ele está dizendo que é a forma, né, da intuição interna. Forma da intuição interna, tá certo? Forma da intuição interna. Se pode representar anteriormente aos objetos, portanto, a priori. O tempo não é mais, agora Kant vai explicar o que é o tempo mesmo, tá certo? Não é mais do que a forma do sentido interno. Eu já tinha falado isso no início da aula, né? Mas está aqui no texto, né? Isto é, da intuição de nós mesmos e do nosso estado interior. Uma coisa que eu queria falar, antes de continuar a leitura, que eu iria falar no início da aula, mas eu esqueci, é que uma outra questão que Kant coloca, que surge a partir da leitura de Kant, né, e quando a gente vai examinar a filosofia da ciência da época de Kant e a filosofia da ciência contemporânea, é qual é a relação de Kant com a psicologia. E é uma faca de dois gumes, né, a relação de Kant com a psicologia. Vamos lá. A psicologia é o estudo do sentido interno do sujeito, né, como é que os sujeitos pensam, como é que eles sentem, a interioridade das pessoas, tudo isso está certo. Só que a psicologia é um estudo empírico, como a medicina, né? Não tem como você descobrir a doença da pessoa a priori, a doença médica, digamos assim. Se olhar para cada pessoa assim, a priori, você saber qual é a doença dele. Tem gente que está dizendo que a gente vai chegar nesse ponto aí com o Covid, né? Antes de examinar, vai saber que está todo mundo com Covid já. Mas isso é uma brincadeira, pessoal, foi uma piada, viu? Mas assim, não tem como você saber a priori qual é a doença da pessoa sem antes conhecer a pessoa. Psicologicamente também, não tem como você saber se a pessoa está deprimida, ansiosa ou com alguma outra dificuldade psicológica sem conhecer a pessoa, sem conversar com a pessoa. Então a psicologia é um estudo empírico da interioridade dos sujeitos. Kant influenciou o surgimento da psicologia? Influenciou. É um fato que os autores que no século XIX se esforçaram para tentar descobrir a psicologia, estabelecer a psicologia como ciência, liam Kant e consideravam Kant como sendo um predecessor do estudo deles, como sendo assim uma parte, como sendo assim um filósofo que deu a ideia, né, de onde a gente vai tirar a psicologia e tal. E antes de Kant tem uma tradição de filósofos aí que vem com Locke, por exemplo, que tentava entender as propriedades da mente humana, Hume também, tá certo? Então não é só Kant, na verdade, havia outros autores que também iam nessa linha de entender como é que a mente humana funciona. Você tem aí Schopenhauer, né? Schopenhauer estudava... Schopenhauer é um autor pós-kantiano, né? Veio depois de Kant e foi um autor muito influenciado por Kant. E uma das coisas que Schopenhauer estudava era a lógica do desejo humano, por que é que o ser humano deseja as coisas que ele deseja, de onde vem a vontade humana, né? De onde vem a vontade humana. São temas schopenhauerianos, né? E Schopenhauer foi profundamente influenciado por Kant. Ele era um filósofo, assim, basicamente a formação filosófica de Schopenhauer foi a partir da leitura de Kant, tá certo? Ok? A formação principal, a influência principal de Schopenhauer é Kant. Mas um detalhe que eu gostaria de dizer é que a explicação kantiana para como a mente humana funciona é a partir de um modelo teórico. Certo? Kant não fez o estudo de ninguém para dizer que a gente possui o espaço e o tempo dentro da nossa cabeça. É um modelo teórico. Kant não parte do estudo dos sujeitos empíricos, dos sujeitos que realmente existem. Ele parte do seguinte, ele diz o seguinte: a matemática é um fato, a física é um fato. O que a gente precisa ter na nossa mente para explicar esses fatos reais, que é a existência da matemática e a existência da física. Então, ele não estava estudando as pessoas como elas são. Ele estava imaginando um sujeito como ele deveria ser, que permitisse a explicação do fato do sucesso da matemática e do sucesso da física. Então, o sujeito que Kant fala no livro dele é um sujeito teórico, é um modelo de um sujeito, não é um sujeito empírico. Ele não está dizendo que ele, na cabeça dele, tem essas propriedades porque ele percebeu que ele tem o espaço e o tempo. Pelo menos não é a argumentação principal dele. Agora, é um modelo teórico, tá certo? Agora, é um fato que na obra de Kant essas duas maneiras de perceber o sujeito estão misturadas. Kant achava que o sujeito transcendental, que é esse modelo teórico de um sujeito, de como o sujeito deveria ser para permitir a explicação do sucesso da matemática e da física, o fato dele chegar nas conclusões sobre o sujeito transcendental significava que era assim realmente nos sujeitos empíricos.
E ele chega a dizer, no prefácio, né, ou é no início da introdução, ou é no prefácio ou no início da introdução, acho que é no início da introdução, que se você treinar bem muito, você consegue separar a matéria das percepções da forma das percepções, né? E a forma seria a priori e a matéria seria a posteriori. E isso ele diz assim, empiricamente, você realmente perceber isso. Mas o principal argumento de Kant, ele é um sujeito teórico, um modelo de um sujeito assim, ok? Então, só para deixar isso claro, né, Kant influenciou o surgimento da psicologia, mas ele próprio não era um filósofo que estava fazendo psicologia. A psicologia não existia na época de Kant, tá certo? Ele não estava fazendo psicologia na época dele, mas ele certamente influenciou o início, né, dessa ciência. Principalmente como a motivação geral. Tá certo? Até hoje tem gente que ainda estuda assim, uma psicologia kantiana, como é que seria a psicologia, né, a partir de Kant e tal. Tem gente que faz esse tipo de estudo, mas não é essa a argumentação principal de Kant. Kant está mais estudando assim, um modelo teórico do que um sujeito empírico mesmo. Tá certo? Então vamos voltar aqui. Kant está falando que o tempo a forma da percepção interna, ela é a intuição a priori da sensibilidade, da parte da sensibilidade que percebe nós mesmos, tá certo? Então, só para explicar isso, que ele está falando mais de um sujeito, de um nós mesmos aqui teórico do que um nós mesmos empírico. Essa é a linha principal da argumentação, certo? Realmente, o tempo não pode ser uma determinação de fenômenos externos. Não pertence a uma figura ou uma posição. Antes, determina a relação das representações do nosso estado interno. As representações, o que significa representação? Professor, representação são os objetos mentais, tá certo? São as coisas que a gente tem na mente da gente. Os objetos que estão lá, né? A mobília da nossa mente, o mobiliário, né? Os móveis da nossa mente. Um conceito, uma intuição, isso são representações, tá certo? E precisamente porque esta intuição interna se não apresenta como figura, né? Não se apresenta como figura, seria melhor dizer, né? Procuramos suprir esta falta por analogias e representamos a sequência do tempo como uma linha contínua, mas Kant diz que não existe uma linha do tempo, é uma analogia, que se prolonga até o infinito e cujas diversas partes constituem uma série que tem apenas uma dimensão, e concluímos dessa linha que todas as propriedades do tempo, com exceção de uma só, a saber, que as partes da primeira são simultâneas e as da segunda sucessivas. O que é a primeira e a segunda aqui? Que se prolonga até o infinito, que diz que é uma série que tem apenas uma dimensão. Acho que ele está dizendo aqui o seguinte, que não entendi essa parte final não aqui, certo? Essa parte aqui, que as partes da primeira são simultâneas e da segunda sucessiva. O que eu entendo é que Kant diz o seguinte, que no espaço as coisas acontecem simultaneamente. No mesmo espaço, né, se você tem dois objetos no mesmo espaço, são dois objetos simultâneos, né? A sucessividade é no tempo, né? Se você tem dois objetos diferentes no tempo, podem ser simultâneos também, né? Mas também podem ser sucessivos. Realmente não entendi o que ele quer dizer com essa parte da primeira e da segunda, não. Talvez vocês lendo aí em casa vocês entendam, né? Mas vamos continuar, não é muito importante, a gente está entendendo a parte principal da argumentação aqui, é que o tempo é a forma do sentido interno, né? Vamos continuar aqui. Por aqui se vê também que a representação do próprio tempo é uma intuição, porque todas as suas relações se podem expressar numa intuição externa. Se podem expressar numa intuição interna. Ele está dizendo essa analogia da linha do tempo, a linha é uma representação externa, né? Não é interna. Então acho que Kant aí confundiu, né, a gente com essa questão da analogia da linha do tempo. Mas não tem muita importância, certo, pessoal? O que é importante é isso aqui, o tempo não é mais do que a forma do sentido interno. C. O tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. Condição formal a priori de todos os fenômenos em geral, tá certo? Então, ele é a condição do sentido interno, mas também todos os fenômenos em geral. O espaço, enquanto forma pura de toda intuição externa, limita-se como condição a priori simplesmente aos fenômenos externos. Então, o tempo é de todos os fenômenos em geral, o espaço é condição a priori dos fenômenos externos. Por que o tempo é do geral? Por causa daquela questão que eu falei no início da aula, da prioridade do tempo em relação ao espaço. Pelo contrário, como todas as representações, quer tenham ou não por objetos coisas exteriores, pertencem em si mesmas, enquanto determinações do espírito, ao estado interno, que por sua vez se subsume na condição formal da intuição interna, e por conseguinte no tempo, o tempo constitui a condição a priori de todos os fenômenos em geral. Então ele está dizendo o quê? As representações, ó, aqui, ó,
que tenham ou não por objeto coisas exteriores, então qualquer representação, pertence a si mesmo enquanto determinações do espírito ao estado interno. Então quando a gente percebe do nosso ponto de vista, do ponto de vista da nossa alma, do nosso espírito, tá certo? E esse espírito, essa alma, essa percepção interna, ele está submetido na condição formal da intuição interna, ou seja, no tempo. O tempo constitui a condição a priori de todos os fenômenos em geral. É, sem dúvida, a condição imediata dos fenômenos internos, imediata. E por isso mesmo também, imediatamente, dos fenômenos externos. Então, ela é a condição imediata da nossa percepção de nós mesmos, mas, né, por tabela, né, imediatamente, eu vou traduzir assim para conseguir ficar por tabela, né, também das percepções externas, das coisas que estão fora de nós. Porque quando a gente percebe as coisas que estão fora de nós, a gente percebe do nosso ponto de vista. Se posso dizer a priori, isso aqui é 2 pontos, né? Todos os fenômenos exteriores são determinados a priori no espaço e segundo a relação do espaço. Posso igualmente dizer com inteira generalidade, a partir do princípio do sentido interno, que todos os fenômenos em geral, isto é, todos os objetos dos sentidos, estão no tempo e necessariamente sujeitos às relações do tempo. Beleza, pessoal? Eu tinha tentado explicar isso no início da aula, né? O tempo ele tem uma prioridade em relação ao espaço, o sentido interno tem uma prioridade em relação ao sentido externo. Por quê? Porque o único ponto de vista possível para o ser humano é o ponto de vista humano, é o nosso ponto de vista. E a percepção de nós mesmos é temporal, então a percepção das outras coisas também vai ser temporal, porque somos nós que estamos percebendo, eles se tornam representações na nossa mente. A nossa percepção externa se torna representação na nossa mente, e quando ela se torna representação na nossa mente, ela passa a ser organizada temporalmente, porque a ideia de Kant é que o tempo é a forma pura, né, da sensibilidade interna, da percepção de nós mesmos. Se abstrairmos do nosso modo de nos intuirmos internamente a nós próprios e de, mediante tal intuição, abarcarmos também todas as intuições externas na nossa faculdade de representação, e se por conseguinte considerarmos os objetos como podem ser em si mesmos, então o tempo não é nada, ou seja, os objetos em si, né, as coisas em si. Ele está falando aqui das coisas em si, o tempo não é nada. Porque para Kant limita, né, o espaço e o tempo apenas aos fenômenos, a como as coisas parecem ser para nós. Tem apenas validade objetiva em relação aos fenômenos, acabei de falar nisso, né? Porque estes são coisas que admitimos como objetos dos nossos sentidos. Os fenômenos são os objetos dos nossos sentidos. Mas perde essa realidade objetiva se abstrairmos da sensibilidade da nossa intuição, por conseguinte, do modo de representação que nos é peculiar, e falarmos de coisas em geral. O tempo é, pois, simplesmente uma condição subjetiva da nossa intuição humana, porque é sempre sensível, isto é, na medida em que somos afetados pelos objetos, e não é nada em si fora do sujeito. Contudo, não é menos necessariamente objetivo em relação a todos os fenômenos e, portanto, a todas as coisas que se possam representar a nós na experiência. Então, Kant está argumentando aqui aquela história que ele já havia argumentado sobre o espaço, tá certo? Que o espaço ele está contido nas coisas na medida que a gente percebe elas, mas se a gente fizer de conta que a gente não percebe nada, a gente abstrai completamente a sensibilidade humana, o espaço não é nada também. Ele não é uma coisa que existe em si, por si mesmo, nem uma coisa que existe nas coisas mesmas. Ela é algo, o espaço existe em como as coisas parecem ser para nós, na medida que a gente percebe essas coisas, tá certo? Na medida que a gente percebe essas coisas. Não podemos dizer que todas as coisas estão no tempo, porque se faz abstração no conceito de coisa geral de todo modo de intuição das mesmas, e porque a intuição é propriamente a condição própria pela qual o tempo pertence à representação dos objetos. Mas se a condição for acrescentada ao conceito e dissermos todas as coisas enquanto fenômenos, né? As coisas enquanto fenômenos, tá certo? Objetos da intuição sensíveis estão no tempo, né? Estão no tempo. O princípio adquire conveniente a validade objetiva e a universalidade a priori. Então, Kant, novamente, vai argumentar a realidade empírica e a idealidade transcendental. A realidade empírica significa, na nossa experiência de fato, o espaço e o tempo estão presentes, né? Mas somente na medida em que a nossa experiência é composta das coisas como a gente percebe elas, e não como elas são em si. Vocês estão percebendo essa sutileza? E ele também vai dizer a idealidade transcendental, que é o seguinte, é que transcendentalmente o tempo é uma propriedade do sujeito e não das coisas, tá certo? Então Kant ele quer essas duas características ao mesmo tempo.
Vamos lá. As nossas afirmações ensinam, pois, a realidade empírica do tempo, isto é, sua validade objetiva em relação a todos os objetos que possam apresentar-se aos nossos sentidos. E, como a nossa intuição é sempre sensível, nunca na experiência nos pode ser dado um objeto que não se encontre submetido à condição do tempo. Contrariamente, impugnamos qualquer pretensão do tempo a uma realidade absoluta. Realidade absoluta seria uma realidade nas coisas como elas são em si, tá certo? Como se esse tempo, sem entender a forma da nossa intuição, sem atender à forma da nossa intuição sensível, pertencesse pura e simplesmente às coisas, como sua condição ou propriedade. Tais propriedades que pertencem às coisas em si, nunca nos podem ser dadas através dos sentidos. Nisto consiste, pois, a idealidade transcendental do tempo, segundo a qual o tempo nada é, se abstrairmos das condições subjetivas da intuição sensível, e não pode ser atribuído aos objetos em si, independente da sua relação com a nossa intuição. Então, o Kant está falando que a gente percebe as coisas como sendo temporal, como estando no tempo, mas não, o tempo não é uma propriedade das coisas nelas mesmas, é uma propriedade do sujeito. O sujeito coloca nas coisas na medida em que ele percebe as coisas, porque a parte pura da sensibilidade. Nem a título de substância, nem de acidente. Essa idealidade, porém, tal como a do espaço, não se deve comparar com subrepções. Eu vou dizer que subrepções significa percepções, tá certo? Das sensações. Porquanto nestas se pressupõe que o próprio fenômeno, a que são inerentes a esses predicados, tem realidade objetiva, que aqui falta totalmente, a não ser enquanto meramente empírica, isto é, enquanto considerada o objeto como simples fenômeno, né? Novamente aqui, né? Então, assim, e a esse respeito, veja esta observação feita acima na primeira sessão. Então, veja, a gente vai parar por aqui, né? A gente não vai ler esse parágrafo 7. Quem quiser ler o parágrafo 7 em casa, tá certíssimo, ok? O nome do parágrafo 7 é explicação. Vai que Kant explica melhor as coisas aí, né? Mas o essencial a gente já leu, que é a exposição transcendental e metafísica, né? As exposições transcendentais e metafísicas do conceito de tempo e do conceito de espaço, a gente leu. As consequências, né? Ele repete, né? O que ele fala do espaço, ele fala também do tempo, que é uma propriedade de como a gente percebe as coisas, não das coisas em si. Se você entendeu isso, está tudo bem, ok? A gente viu que o texto é complicado, né? Alguns estudantes já me disseram isso, né? Que tentaram ler o texto e tiveram dor de cabeça e tal. O texto é complicado, a filosofia de Kant é complicada, né? O jeito como ele escreve é muito obnubilado, né? É uma coisa muito confusa, uma coisa densa, não é claro, né? Não é um texto translúcido, é um texto opaco, né? Você não consegue muitas vezes entender o que ele está dizendo. E eu que estudei Kant por anos, né? Fiz meu mestrado em Kant. Antes do meu mestrado em Kant, eu já tinha feito pesquisa em Kant. Na minha graduação em filosofia, eu fiz pesquisa sobre Kant. E mesmo assim, às vezes eu tenho dificuldade, né, de ler o texto. Imagina o pessoal que está assistindo um curso online em casa, nunca leu o texto antes, né? Algumas partes devem parecer completamente sem sentido. Mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, é que espero que as explicações que eu esteja dando estejam funcionando, né? Se vocês tiverem dúvida, a gente tira dúvida, falem comigo, eu posso tentar fazer slide no PowerPoint e tal para explicar as coisas, mas só se o público pedir, tá certo? Se o público não pedir, também não vou fazer. E a aula de hoje vai parar por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente vai passar da estética transcendental e vai chegar na lógica transcendental, que Kant vai fazer a mesma análise que ele fez para a sensibilidade do sujeito transcendental, ele vai fazer para o entendimento do sujeito transcendental, ou seja, a capacidade do sujeito transcendental de formular conceitos, né? Quais seriam os conceitos que a gente formula a priori? Pensem nisso, né? Para a próxima aula. Quais seriam os conceitos que a gente formula a priori, né? Kant vai falar sobre isso, vai dizer como é que a gente pode provar que alguns conceitos são puros e a priori, né, que não existe nada empírico e tal, e que alguns conceitos são essenciais para as ciências possuírem juízos sintéticos a priori, tá certo? O sintético a priori não vem só de intuições, a gente precisa de conceitos também, ok? E próxima aula a gente começa a lógica transcendental, certo, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem em casa, todo mundo esteja tomando as precauções contra o coronavírus, tá certo? E a gente vai parar por aqui e semana que vem chega a próxima aula e a gente se encontra, tá certo? Então um abraço para vocês, até a próxima aula.